Todos podem se assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O fato de haver uma disposição nos israelitas em irem para aquele lugar que eles consideravam um lugar dos ajuntamentos, aquele lugar de um serviço de culto bem mais organizado do que eles tinham nas suas tribos. As tribos subiam e, ao subirem, elas iam vencendo obstáculos. E nós, nessa jornada, nós tentamos interpretar, e com toda certeza estamos conseguindo, interpretar as vitórias que eles tiveram para saírem daquela vida difícil, lá de onde estavam localizadas as tribos, e irem para Jerusalém. Então, os cânticos dos degraus. Como dissemos, na primeira terça-feira, trabalhamos vitória existencial. Na segunda terça-feira, nós trabalhamos vitória contra o pessimismo. E hoje, vitória contra o conformismo. É bom que você entenda que existem imperfeições no meio desse povo que se chama povo evangélico. Existem 7 pecados do meio evangélico. Quando a gente fala pecado, a gente não está apontando aquilo que é mais imoral, mas a gente está trabalhando a questão do erro em relação a um determinado alvo. O conceito mais abrangente para pecado na Bíblia é erro em relação a um determinado alvo. Deus estabeleceu e o ser humano não alcançou, que é hamartia, esse termo. Então, existem 7 pecados do meio evangélico que são apontados pela ética cristã. O primeiro é exclusivismo eclesiológico. Nós não vamos nos deter em cada um desses. O outro é legalismo, o outro é antinomismo, o outro é individualismo, o outro é negativismo, o outro, que é terrível, antropocentrismo, onde Cristo está deixando de ser o centro das atenções, como é o caso principalmente de Laodiceia, e que se repete hoje. E conformismo. O conformismo é a atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável, sem questionamento, nem luta. É a resignação, é a passividade. É seguir a cultura. E, de uma maneira muito popular, é ser camaleão. Poucos conhecem aqui, talvez, que a irmã Joana e a irmã Irene conhecem o que é camaleão, viram muito no mato. Muda de cor de acordo com o ambiente. Então, o conformismo é algo que acontece. Então, se nós fôssemos conformistas, nós não estaríamos aqui. Por quê? Porque existe um negócio chamado cultura, que quer nos amoldar, E o Espírito Santo, através de Paulo, diz: não vos amoldeis ao presente século. Porque é isso. E é bom a gente falar isso, estando aqui com o Newton, e ficávamos aqui, eu e o Newton e o Anderson, aqui no tempo da pandemia, só tínhamos nós procurando levar a palavra de Deus, o cântico, um serviço de culto para as pessoas em casa. E nós imaginávamos que, ao terminar a pandemia, as pessoas voltariam com sede para frequentar. Então, nós temos uma das nossas igrejas, só nela, 100 pessoas não voltaram. E na nossa aqui também, não vamos dizer quantos, não voltaram. Por quê?
Porque não existe uma visão clara do que acontece aqui. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está agora aí. Não, que você aí na sua casa não veja a nossa palavra, não ouça a nossa palavra como crítica, inclusive destrutiva. No máximo, uma crítica construtiva. Porque é importante, todo mundo sabe o que é realmente não poder. Agora, existem aquelas pessoas que entendem o que é sacrifício. Nós estamos numa geração que não entende o que é sacrifício. Então, vejam bem, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Vossos corpos em sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício não é o que sobra. Sacrifício é o que sacrifica. A oferta de sacrifício é aquela que pesa, que mexe no orçamento. O tempo, que a gente, naquelas 5 linguagens do amor, é colocado como tempo de qualidade, tem que sacrificar. Você, pai, tem que sacrificar um tempo na sua agenda para atender o seu filho. Então, sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, na sequência, no versículo 12, e não vos conformeis com esse mundo. É o texto mais forte que nós temos contra o conformismo, com essa ideia de Maria vai com as outras, com essa ideia de se amoldar realmente à cultura. O Evangelho é contra a cultura. Nós aqui podemos até estarmos naquela condição que Paulo falou, nós somos espetáculo. Algumas pessoas podem até passar aí pelo YouTube, pelo Facebook, e dizer: nossa, tem gente nessa hora dentro de uma igreja. Só que nós temos que entender aquilo que foi mencionado, inclusive pelo pastor Gustavo, a questão de, sem meias palavras, o Senhor, o maravilhoso Espírito Santo, dizer: mais vale um dia nos átrios do Senhor do que em outra parte mil. É 1000 vezes melhor você estar daqui. 1000 vezes melhor você estar aqui do que estar em outro lugar. Por quê? Porque aqui você não tem só onipresença. Na sua casa você teria onipresença. Aqui você tem mais do que onipresença. Você tem glória de Deus manifesta. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. No Salmo 22, no meio dos louvores do povo de Deus, o Senhor habita. Se as pessoas entendessem isso, Evangelho é contra a cultura. Ele é contra a cultura com o quê? Com vida devocional. A nossa vida devocional é contra a cultura. É o inverso. Nós estamos na contramão da cultura, do que o povão está querendo. Nós somos contra a cultura, o Evangelho é contra a cultura, como a vida eclesiástica, pertencendo a um corpo que se reúne, que se soma, que faz prevalecer aquele princípio da concordância. Quando 2 pessoas, e esse é o início, esse é o start do princípio da concordância. Quando 2 pessoas concordarem na terra com alguma coisa, isso será feito pelo Pai Celestial. E quantas vezes nós oramos aqui nessa concordância, e quantas pessoas foram curadas, quantas portas de trabalho se abriram, quanta gente foi liberta, quantas correntes foram quebradas, grilhões.
E a gente tem que entender que é nesse ambiente onde nós temos muito mais do que onipresença, temos glória de Deus manifesta, é que nós podemos ter a certeza de Deus, com a sua glória manifestando, se Ele está em concordância, Ele está atendendo. Quando duas pessoas concordarem na terra com alguma coisa, isso será feito pelo Pai Celestial. Por isso é que nós podemos dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje nós temos cultos aqui, hoje com o pastor Gustavo, domingo com o presbítero Anderson. Nós temos um serviço de culto que tem uma busca por ser cada vez melhor. Mas existem lugares onde as pessoas vão realmente para encontrar com Deus. O primeiro lugar é para encontrar com Deus. Eu me lembro do tempo que a gente chegava na igreja, todos se ajoelhavam e saudavam o Senhor. Em primeiro lugar, eu vi me encontrar com o Senhor. E, em segundo lugar, com os meus irmãos. E essas pessoas saíram abençoadas. Eu comecei na minha vida devocional numa igreja simples, que não tinha uma época que um tio nosso não queria vir à igreja, nós ficávamos sem música, sem o violãozinho dele. E era bem cantando assim, hinos à capela, ou em conjunto, sem aquela, diríamos popularmente assim, aquela comida sem mistura. Mas no final, o Espírito Santo falava assim: eu vou compensar vocês. E havia um derramamento de poder sobre todos. E era lindo. E todo mundo dizia ao final: se eu não tivesse vindo, eu teria perdido um grande momento na presença do Senhor. Eu teria perdido uma grande audiência com Deus. Alegrei-me. E eu convido você para abrir a sua Bíblia em Hebreus 9, do versículo 19 ao 39. É longo, porém é necessário. Isso sim é contra a cultura. O mundão não entende. O mundo aí do entretenimento, dos cultos cheios de entretenimento, de performance. Eles não entendem isso. Olha o que é um compromisso, olha só. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa
ativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo receberá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, Deus julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecesse dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro de breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará nele ou dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Isso é contra a cultura. Entender e atender isso tudo é, muitas vezes, ser taxado, ser qualificado como gente de pouco alcance. Estar aqui, estar cultuando hoje, isso parece para o consciente coletivo instalado pelo inimigo como algo que é de pessoas que não batem bem da cabeça. Porque Paulo chama isso da loucura do Evangelho. Na loucura do Evangelho, nós estamos aqui. Olhando para quê? O que nós viemos fazer aqui? E aí você, daqui a pouco, os seus ouvidos se abrem e você começa a entender profundidades, aquela palavra objetiva de Deus para a sua vida, exatamente como você está precisando. E aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Alegrei-me, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Glória a Deus, amém? A paz do Senhor mais uma vez. Texto de Efésios capítulo 1, que é um dos textos mais fantásticos da Escritura, responde uma das perguntas centrais da vida: por que existimos? Qual que é o nosso propósito? Em Efésios capítulo 1 diz que nós fomos criados e chamados para o louvor da glória de Deus. Então, por que a gente deve ter essa expectativa quando a gente vem na igreja?
Não é porque Deus vai dar o que a gente quer ou coisa assim do tipo, mas é porque a gente está cumprindo o nosso chamado. É aqui, em igreja, louvando, adorando, escutando a palavra, que a gente sente que estamos fazendo, que estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. Por isso que esse louvor fala que nós adoramos em espírito e em verdade, e que o nosso prazer é viver na casa de Deus, é viver nos átrios do Senhor, a nossa alegria, a nossa expectativa. A gente se sente feliz estando aqui, porque nós fomos criados para isso. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então eu te convido nesse louvor para você cantar junto comigo, me ajudando, para a gente confessar ao Senhor que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Amém? Vamos cantar?
Deus conhece todas as coisas, o que podemos, o que não podemos, e Ele conhece principalmente o nosso coração. Aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E este salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mostrou onde está o seu tesouro. Então, ele ama o ambiente da casa de Deus. A gente fica feliz vendo pessoas que sabem a diferença. Talvez seja necessário até alguma coisa meio drástica acontecer para a pessoa sentir a diferença que acontece do portão para cá. Um rapaz começou a namorar minha sobrinha, ele não conseguia entrar na igreja. Ele ia até o portão, ele não conseguia passar do portão. E quem estava cultuando lá dentro não sabia que diferença é essa. Agora, quem estava envolvido com parapsicologia, chegava na porta, travava, não conseguia entrar. Num dia de vigília, ele não conseguiu entrar no salão onde estava acontecendo a vigília. Ficou dentro do carro. Até que uma ação forte de Deus o libertou. E aí ele conseguiu. Hoje ele é um pastor. Mas nós que somos acostumados, nascemos em berço cristão, não sabemos a diferença que existe aqui em termos de glória de Deus manifesta. A gente acha que é um lugar comum. Mas essa é a realidade. Só o diácono Nilton sabe com detalhes disso que eu vou falar. Uma pessoa queria saber o que a gente fazia aqui dentro. E ele pediu permissão ao Nilton e veio. Nós o recebemos aqui. E ele disse, sendo uma pessoa mística, disse: é muito sério o que acontece aí dentro. E sabe quantos estavam aqui dentro? 3. Eu, o Anderson e o Nilton. Um místico diz: é muito sério e é muito forte o que acontece aí dentro. E o povo de Deus valoriza isso. Vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que alinhe o nosso coração, alinhe nessa vontade. Oh Deus, como eu queria amar mais o teu santuário, como eu queria amar mais o serviço de culto. Vamos falar com Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra nessa noite trabalhou para a derrota do conformismo, dessa situação de abandono que muitos ambientes de culto estão sendo alvos, ó Deus. A Tua palavra diz em Ageu: semeais e não colheis, bebei, mas não vos fartais, vestivos, mas ninguém se aquece. Por causa da minha casa que está abandonada, quando cada um corre para a sua própria casa. Então, Senhor, que os teus filhos entendam que existe um tempo para todo propósito, mas o tempo de convocação
para o culto coletivo tem que ser valorizado. Em nome de Jesus, trabalha na mente, no coração dos teus filhos nessa noite, e que haja na vida de todos os que estão cultuando nessa noite uma vitória contra o conformismo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora possibilitar